é o tema desta noite que nós vamos estar meditando. Vamos meditar. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19 e vamos ler os versículos de número 1 a 10. É um texto bem conhecido de muitos, né? Mas com certeza, provavelmente, alguns não devem conhecê-lo. Então, vamos ler e entender o texto. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir ou roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bom, como o texto que nós lemos, dá para entender bastante, né, do contexto que estava a situação. O problema é que Jesus Cristo, ele estava chegando numa época, já perto do final do seu ministério, e já estava sendo bem conhecido de muitas pessoas em muitos lugares. E como todo bom cidadão, como toda boa pessoa, como Zaqueu e nós também, se uma pessoa meio que famosa passar, geralmente o que a gente faz? Pelo menos a maioria, né? Faz, né? A gente quer ver quem é, né? Quer olhar e, se puder, até estar junto, né? Certa vez, estávamos numa cidade aqui do Rio e foi uma coisa interessante. Quem entra lá? O governador do Rio de Janeiro. Conversamos um pouco, né? E alguns que estavam com a gente, tudo querendo tirar foto com o governador. Eu falei, gente, que besteira, eu acho. Isso é meu particular, né? Mas é porque era o governador, né? Já pensou? Se fosse o presidente na ocasião, né? Eu não sou nesse negócio de ficar tietando ninguém, não. Não tem esse negócio comigo. Se ele passar lá do outro lado, vai com Deus, né? Mas eu não sou de ficar correndo atrás. Por acaso, naquele dia, eu estava lá e estávamos juntos, conversando ali juntos. E outros lá querendo tirar foto. Zaqueu também não foi diferente. Quando ele soube que Jesus ia passar, opa, quero conhecer esse homem. Quero ver quem ele é. E naquele encontro que ele teve com Jesus, nós lemos no texto, no final dele, houve uma coisa esplêndida, um momento único com Zaqueu e Jesus. Jesus entra na casa dele. Jesus vai para a casa dele. E lá na conversa, naquele momento, o texto não diz o que foi comentado e falado, explicado, ensinado, não tem, mas com certeza sobre a salvação foi dita alguma coisa. E então Zaqueu, no final da história, toma uma atitude, né? E essa atitude leva a Jesus a fazer uma belíssima declaração. Hoje, agora, houve salvação nesta casa. Jesus Cristo não veio para ser tietado por ninguém, né? E pedir autógrafo, bater fotografias, né? Ele não veio para isso. Ele não veio para fazer espetáculo, ele não veio para fazer sinais maravilhosos, né, e atrair para si grandes multidões. Ele não veio para isso. Se você olhar bem a vida de Jesus, você vai ver que quando começava a aflorar muita gente, e muita gente queria estar com ele, ele meio que fugia, né, desse pessoal e ficava mais, né, subia um monte para ficar mais longe, pegava o barquinho e ia embora daquele lugar. Né? O negócio dele não era multidão, o negócio dele era pessoas que realmente desejavam ter um encontro com ele. Isso que era o propósito dele. E não mudou até hoje. Apesar de fisicamente ele não estar conosco,
mas ele ainda continua hoje querendo ter um encontro com o ser humano. Através do seu Santo Espírito, ele quer ter um encontro com muita gente. E ele está aí para isso. E nós estamos aqui para isso também. Falar de Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. Mas o negócio é que, se fosse só isso, estava ótimo, né? As pessoas querem ter um encontro com Cristo, a gente apresenta Cristo, a pessoa tem um encontro com Cristo e, como o pessoal disse aí por fora, né, viverem felizes para sempre. Mas não é bem assim que funciona. Nós sabemos muito bem que tem um que trabalha para que o homem não se encontre com Cristo. Tem um serzinho, né, que, infelizmente, faz de tudo para atrapalhar esse encontro do homem com Cristo. E ele vai colocando nas nossas vidas dificuldades, barreiras, que precisam, se queremos encontrar com Cristo, ser ultrapassadas, vencidas, né? Precisam ser, né, de certa forma, rompidas, para que a gente possa avançar e então ter um encontro com Cristo. Não foi também diferente com Zaqueu. Se você olhou bem com atenção no texto, Zaqueu tinha 4 barreiras ali já de pronto, de início, na sua vida, que precisavam ser vencidas para que aquele encontro pudesse acontecer. Não sei se você percebeu isso no texto, mas se você não percebeu, não tem problema. A gente volta lá e vamos ver. Vejam comigo alguns detalhes. Aliás, você sabe o que é barreira, não sabe? Só para esclarecer aqui, né? Você sabe o que é barreira? Hã? Barreira é um obstáculo, né? Isso aí. Existem barreiras que fazem com que você não consiga avançar, né? E, de certa forma, existem 2 tipos de barreira. A boa e a má. Você conhece uma barreira boa? Né? Você conhece uma barreira boa? Por exemplo, se você está andando num telhado, alguma coisa como eu estou aqui, e não tem nada aqui para me segurar. Se eu tropeçar, vou para onde? Isso aí, já era, no chão. Vai ser um barulho só. E pela minha estatura e pelo meu físico, né? Não é nem som seco, é esparramou. Então é necessário que haja uma barreira aqui para que o cidadão, né, mais afoito não queira, né, se acidentar. Normalmente é assim que funciona, não é? Barreiras que limitam e não deixam você se estabuchar no chão. Né? Mas também existem aquelas barreiras que, infelizmente, são barreiras que não são boas. São barreiras que nos limitam. Coisa que você não gostaria, mas infelizmente existe. Por exemplo, barreiras sociais. Às vezes a sociedade coloca para a gente limites que fazem com que você não vá até onde você gostaria de ir. São barreiras que te desagradam. Como, por exemplo, barreiras financeiras. Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ter uma casa na praia, com piscina, não sei para quê, mas tudo bem, com piscina. Um carro do ano, e não do ano passado, mas do ano atual, 25, né? Ok? E se bobear, para alguns aí mais afoitos, um aviãozinho particular, né? Para poder viajar mundo afora, igual o outro foi agora há pouco tempo, né? Pegou o seu aviãozinho e saiu de lá, não sei de onde, e veio para cá de aviãozinho particular. Olha que coisa boa. Eu não consigo nem andar de avião pagando, né? Barreiras econômicas que nos limitam, né, a fazer o que a gente quer. Mas também existem aquelas barreiras biológicas, por exemplo, né? Tem pessoas que são alérgicas a certo tipo de alimento. Não pode comer, porque senão vai inchar, se bobear, pode morrer. Então, ele pode achar até que gosta, mas não pode comer, infelizmente, né? Porque pode causar um problema de saúde sério e levar ele à morte, né? Tem barreiras psicológicas também. O camarada leva um trauma. Por exemplo, não vou perguntar, eu vou perguntar, mas não precisa se manifestação. Alguém tem medo de barata? Eu sei que tem muita gente que tem medo de barata, mas aqui todo mundo não tem medo, com certeza, né? Ninguém tem medo de barata. Aí eu pergunto, qual mal a bichinha fez para você? Ah, é nojenta. Eu falei, daí? É um bichinho, tadinho. Cuida dele, dá alimentinho para ele. Né? Mas é uma barreira. Pode ser psicológica também. Eu me lembro que uma vez
pequeno, meu pai resolveu acabar com um ninho de marimbondo. E eu, como sempre fui inteligente, fiquei observando como ele ia fazer aquilo, né? E quando não, de repente, aquele enxame de marimbondo para tudo quanto é lado, e um resolveu me dar um beijo. Ô, beijo doído. Agora, se entrar um marimbondo neste local, ali na porta, eu já fico assim, meu Deus. Esse negócio vai querer vir para o meu lado. Uma barreira psicológica, né? Já não tenho medo de abelha. Né? Já isso não me faz nenhum trauma, não me traz nenhum trauma. Isso é uma barreira que te limita, é uma barreira que faz o... Enfim, existem barreiras boas, de segurança, e barreiras que não são tão interessantes, que nos levam a determinadas situações, limitam as nossas vidas. Isso é barreira, muito bem. Zaqueu tinha 4 barreiras complicadas. Para ele era. Pode ser que para você não fosse, mas para ele era. Qual é a primeira barreira, então? No versículo 2, você vai encontrar a primeira barreira dele. A barreira dele era que, quando ele soube que Jesus Cristo ia vir, ele era um homem da seguinte classe social. Ele era chefe dos publicanos. Se você não conhece, passa a conhecer agora. Lhes apresento uma autoridade judia que, representando o governo romano, cobrava impostos das pessoas. Só que eles, normalmente, eram vistos pelos seus parceiros, né, seus concidadãos, seus iguais, eles eram vistos como traidores, porque eles estavam a serviço de um governo autoritário que oprimia o povo. E ele, judeu, estava do lado deles, cobrando impostos às pessoas. O problema não era o imposto em si. O problema é que esse grupo de pessoas chegava para você, por exemplo, se fosse na época, e o governo mandasse eu cobrar você, o governo, olha, eu preciso que todo mundo pague hoje R$1.000. É um imposto que tem que ser pago. Senão vai ser preso, vai ser virar escravo, tem os países piorados e assim por aí. E eu chegar para você, ó, o governo está pedindo para você pagar hoje R$2.000. E se você não pagasse, tinha do lado dele um soldadinho que simplesmente levava você preso. Então era um grupo que, além de serem vistos como traidores, era um grupo que era visto também como ladrão, porque cobrava além daquilo. É aquele negócio, vai reclamar com quem? Né? Não tinha com quem reclamar, não tinha ninguém que pudesse reclamar. Então era uma barreira que o limitava. Além de ser uma autoridade, ele era um camarada mal visto pelas pessoas, rejeitado pelas pessoas, dos seus iguais. Segunda barreira dele, ainda também nesse versículo 2, você viu aí, ele era, além de ser chefe dos publicanos, ele era rico. Aí alguém poderia dizer, mas o que tem de ser? Qual o problema de ser rico? Realmente não existe muito problema com relação a isso. Mas para alguns é um problema. Como assim, pastor? Se você depois, e você faça isso, abra a sua Bíblia depois, não precisa ser agora, lá no capítulo 18, nós estamos no capítulo 19, abra lá depois no capítulo 18, e você vai ver que Jesus Cristo teve um encontro com um jovem de qualidade, um jovem rico. E Jesus conversando com ele querendo ter um encontro com Deus também. Jesus Cristo, fala para ele que ele deveria pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Se desfazer daquela riqueza que ele tinha e assim poderia segui-lo. E aquele jovem sai da presença de Cristo muito triste, né? Cabisbaixo. Eu vou me desfazer do meu dinheiro, dos meus bens? E Jesus faz uma observação. Quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque na maioria das vezes o rico, ele é apegado ao seu dinheiro. Ele não vive com o dinheiro, ele vive para o dinheiro. Você está entendendo? Ele faz do dinheiro dele a sua segurança. Ele faz do dinheiro dele seu alicerce de vida. Ele confia no seu patrimônio financeiro. Não é que seja problema ser rico. Existem muitos crentes que têm. É só trabalhar e ter cabeça para fazer o serviço. Né? E você vai conseguir chegar lá.
É difícil? Também é, né? Se todo mundo fizesse, não teria riqueza no mundo para todo mundo. Mas alguns chegam lá. Então, o problema não é rico, o problema é como eles tratam esse dinheiro. E Jesus Cristo fez bem claro, que você não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Ele usa a expressão mamon. Não tem como. Ou você é para Deus, ou você é para o dinheiro. E a maioria dos ricos, infelizmente, são para o dinheiro. Então, essa fama correu, com certeza. Veja, capítulo 18, capítulo 19. Pouco tempo, né? Pouco tempo depois. Isso correu por ali, por aquelas regiões. E com certeza Zaqueu deve ter tido notícia daquilo, porque ocorreu a notícia de Jesus. Está vindo aí, eu quero saber quem ele é. E provavelmente Zaqueu já tinha ouvido alguma coisa desse jovem que saiu da frente de Cristo, triste porque tinha muito dinheiro. Era uma barreira que ele precisava vencer, mas aquela barreira ali foi superada também. Primeira barreira, chefe dos publicanos, mal visto. Ele venceu isso. Segunda barreira, o dinheiro. E se Jesus Cristo falar para mim que eu tenho que vender tudo? Poderia passar isso na cabeça dele. Não estava lá no coração dele, mas podia ou não podia passar isso na cabeça dele, igual ele falou para o outro. Mas foi uma barreira. E ele venceu essa barreira. A terceira barreira está também no versículo 3. Veja lá comigo no versículo 3. Qual é a terceira barreira que você identifica aí? Ele era de pequena estatura. No bom português, ele é um tampinha. Né? É um tampinha. Agora você imagina um tampinha na frente de uma multidão. É difícil, né? Difícil. Vai querer enxergar alguém, aquela montoeira de gente, e ele lá, baixinho, pequititinho, querendo enxergar e ver quem era. Difícil. Mas veja, aquilo para ele era uma barreira, mas uma barreira que ele conseguiu também vencer. Deu um jeito. Só que o jeito que ele deu também foi numa barreira. Mas ele não se importou com ela também. A quarta barreira, no versículo 4, onde ele foi se ajeitar para ver Jesus. Veja lá, assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava. Vamos entender o que é a figueira brava. Era uma planta característica daquela região, lá do Oriente Médio, cujas folhas são largas, os seus frutos, né, continham espinhos, e espinhos venenosos. Então, ele olhou aquela árvore, aquele negócio lá, e falou assim, opa, é aqui que eu vou subir. Mas e os espinhos? E o veneno? Bom, vou ter cuidado, né? Vou ter cuidado. Mas podia espetá-lo? Podia. Podia causar um problema de saúde? Podia. Mas ele também venceu essa barreira. Ele venceu essa dificuldade. E aí ele foi 4 barreiras. Ele não deu trela para elas. Conseguiu vencê-las e encontrou Jesus Cristo. E hoje? Eu não sei qual é a sua barreira também, se você já encontrou com Cristo ou não sei como está a sua vida, você que também está conosco na internet, não sei, mas eu sei que todos nós temos barreiras. E como vencer essas barreiras para ter um relacionamento com Cristo, um encontro perfeito com Cristo? A primeira barreira que todos têm e precisam vencer, isso sem questionamento, está em Mateus 22, versículo 37. Veja comigo lá o que diz Mateus 22, 37. Jesus responde àqueles que estavam ao seu redor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Isso estava lá em Zaqueu também. Você conseguiu identificar? Conseguiu relacionar? Ele era rico. Ele tinha muitos bens. Vai que Jesus Cristo diz, largue isso tudo, vem e me segue. Então, se ele, Zaqueu, conseguiu vencer esta barreira, é porque ele, Zaqueu, colocou o querer amar a Cristo com todo o seu coração, com todas as suas forças. As pessoas não hoje encontram com Cristo, não é porque Cristo não quer as encontrar. Pelo contrário, Ele quer ter um encontro com as pessoas. Hoje as pessoas não se encontram com Cristo porque não querem vencer a barreira do egoísmo. Não querem vencer a barreira do amor próprio. Não estou dizendo que você não precisa se amar. Você deve se amar sim. Você deve se cuidar, deve se tratar. Mas primeiro Cristo. Primeiro a Deus. É Jesus que fala, ame
a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Tem que ser assim. Porque Cristo não pode se relacionar com uma pessoa que o divida com outra. É que nem tipo um casamento. Você admitiria que o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa amasse outro e continuasse contigo? Complicado, né? Não tem nada a ver isso uma coisa com a outra, né? Ou é ou não é. Não tem como dividir. E realmente não há como dividir. Ou você ama com quem você está, ou você não ama com quem você está. E se você não ama, como é que fica esse negócio? É complicado isso. Jesus Cristo simplesmente diz que Deus não divide. Ele não aceita. Ele é exclusivo. Ou é comigo ou não é comigo. E para estar com Ele, tem que amá-lo mais que tudo. Mais que tudo. Outra barreira que o ser humano precisa vencer, e todos nós temos também essa dificuldade, está em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26. Olha só o que está escrito lá no Evangelho de Lucas capítulo 9, 23 a 26. Jesus disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha que coisa interessante. O texto é bem claro. Você quer seguir? Você quer ter um encontro com Cristo? Você não pode ter medo de, necessário for, perder a sua vida, e tem que perder essa vida. Zaqueu, quando subiu naquela árvore, ele corria risco. Aquela árvore tinha veneno. Ele podia morrer. Ele podia passar por uma situação difícil ali, né? Quantas pessoas, às vezes, que são alérgicas, né, comem um produto qual ele não sabia que ele era alérgico, de repente tem que correr com ele para o médico para tomar lá o antialérgico rápido, né, para que ele possa não morrer sufocado. Coisa pequena, detalhe, né? Então Jesus Cristo está dizendo: você quer? Então você precisa se negar. Você precisa tomar a sua cruz. Não é andar pendurando com uma cruz no peito, como alguns fazem. Não, não é isso não. Se você gosta, tudo bem, pode andar, mas não é isso. Isso não é a sua cruz. A sua cruz significa morrer para este mundo e nascer para Cristo. Porque aquele que quiser encontrar-se com Deus, precisa morrer para o mundo, para as coisas da carne, para o pecado, para nascer com Cristo, para nascer em Cristo. E assim continuar a sua vida. Zaqueu, ele não mediu esforços. De repente, ele podia subir naquela árvore e morrer, como eu falei. Mas ele, não, vou subir. Ou que não fosse pelos espinhos, de repente podia cair também, né? Lá em cima, de repente, quem nunca caiu de uma árvore? Quem nunca subiu. Quem subiu pode ter caído. É que nem andar de moto, né, Modailton? É igual andar de moto. Quem não caiu, um dia vai cair. É o termo que a gente usa para quem gosta de andar de moto, né? É assim que funciona. Se você anda de moto, um dia você pode cair. É fato. Né? Pois bem, quem quer salvar a sua vida não vai encontrar com Cristo. Mas aquele que quiser perder a sua vida por Cristo e para Cristo, encontra Cristo. É isso que Jesus Cristo está dizendo para a gente nesse texto. E aquele que vencer essa barreira, realmente tem um encontro maravilhoso com Cristo. E a terceira e última barreira, você encontra lá em Êxodo capítulo 22, versículo 7. Lá em Êxodo capítulo 22, versículo 7, é dito o seguinte, é uma lei, está lá no Velho Testamento. Se alguém entregar o seu próximo prata ou bens para serem guardados e forem roubados da casa deste, o ladrão, o que diz o texto? Se for encontrado, terá que restituí-los em... Qual barreira aqui de Zaqueu que foi vencida? Zaqueu era chefe dos publicanos.
chefe dos publicanos, autoridade, e ele, como qualquer outro, ele fazia o quê? Percebeu? Os seus bens, sua riqueza, ele teve que abrir mão para encontrar-se com Deus. E como é que eu sei disso, pastor? É fácil, dá uma olhadinha no texto de novo. Lá, se você olhar lá no versículo de número... Perdi aqui o versículo. Lá no versículo de número 8, Zaqueu diz para Jesus e diz o seguinte: ora, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. Aí tudo bem, até aí está tranquilo. Mas veja que parece com aquilo que Jesus Cristo já tinha dito para aquele jovem lá, ó, pega a tua riqueza e dai para os necessitados, distribui, acaba com ele. E se alguém eu roubei, eu vou pagar, devolverei 2 vezes mais, é assim que ele fala? 4 vezes mais. Ele vai além da lei. Então ele mostra com aquela atitude dele que a sua riqueza, os seus bens, a sua finança, legal ou não legal, ele diz: eu abro mão por ti. Eu abro mão por ti. O Senhor vale mais. Eu amo mais o Senhor. E é o que ele fez. E se o homem não fizer isso, como ele fez, ele não consegue. E como é que eu sei que ele conseguiu, apesar de ele ter dito isso? Nessas palavras dele, nessas próprias palavras dele. E vamos mais fundo um pouquinho. Veja comigo Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Veja o que Zaqueu fez. Ele simplesmente pegou e disse o seguinte: eu quero obedecer a tua lei. Não a lei dos homens, mas a tua lei. E com esta frase, nós vamos ver em 1 João capítulo 1 a 9, exatamente o que Jesus Cristo quer que nós façamos, para que todas as barreiras venham a ser derrubadas. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, é dito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja o que Zaqueu fez. Senhor, repito, versículo 8, Senhor, eu entrego meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu roubei, eu extorqui, eu quero obedecer aos teus mandamentos e declaro que vou devolver 4 vezes mais. E aí ele pôde ouvir uma frase linda: hoje veio salvação nesta casa. Houve um encontro. Zaqueu venceu todas as barreiras que para ele existiam, que o dificultavam ter esse encontro com Deus. E hoje, da mesma forma, o homem precisa fazer a mesma coisa. Ele precisa vencer essas barreiras, que normalmente são as mesmas para todo mundo. Amor a si mesmo, amor mais a este mundo do que as coisas de Deus, né? As suas posições físicas, sociais, enfim, hoje são as mesmas barreiras. O querer viver a sua própria lei e não a lei de Deus, não quer nem reconhecer que está errado, não quer nem reconhecer que é um pecador e que precisa de Cristo. E se alguém disser, você precisa confessar a Deus os seus erros para vencer a barreira, dizer, não, eu sou bom. Foi o que aquele jovem fez. Jesus Cristo disse para aquele jovem: faça tudo, cumpra a lei. Ele disse: isso eu faço desde pequeno, eu cumpro a lei desde pequeno. Mas Jesus Cristo fala: mas está faltando. Faltando o que, Senhor? Você tem um outro Deus no seu coração, o Deus do dinheiro. Essa barreira aquele jovem não conseguiu vencer. Ele amou mais a si mesmo, amou mais a sua condição financeira, amou mais os seus bens, amou mais o seu Deus, que era ele e os seus bens, amou mais este mundo e não teve um encontro com Deus e, infelizmente, saiu dali sem ter ouvido de Cristo esta frase: hoje veio salvação esta casa.
Porque este de Jesus Cristo é também filho de Abraão. E aqui a gente estuda uma grande lição. Quem são os filhos de Abraão? Quem são os filhos de Deus? Quem são? Todos? Não. São aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo. São aqueles que colocam as suas vidas, vencendo as barreiras, nas mãos de Jesus Cristo. E quem somos nós para criticá-los? Zaqueu venceu todas as barreiras. Imagina as críticas. O texto diz que muita gente criticou Zaqueu, né? É Jesus Cristo, perdão. Criticaram Jesus Cristo porque ele entrou na casa de um pecador. Mas é isso que ele quer entrar na nossa casa. E nós precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer as nossas falhas e entregar nossas vidas a Ele. Essas barreiras precisam ser vencidas por todos nós, para que Cristo possa agir, para que Cristo possa ter, então, toda a liberdade de entrar e ceiar, viver conosco todos os dias das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. E se há aqui alguém que não venceu todas as barreiras, faça o possível, porque Cristo está ainda por aí. Um detalhe que eu não falei no texto, e eu fecho com esse. Jesus Cristo, depois que passou por Zaqueu, da cidade de Jericó, ele depois estava caminhando para Jerusalém, onde ele seria preso e depois crucificado. Se Jesus Cristo, se aquele Zaqueu não vencesse aquelas barreiras, certamente não teria tido outra oportunidade como essa, de ter o Deus na sua própria casa, poder sentar com Ele e cear com Ele, conversar com Ele. Olha que coisa, experiência maravilhosa. E então Jesus Cristo dizer para ele: hoje veio salvação, essa casa. Ele merece, e também todos que desejarem. Nós podemos. Muitos já, com certeza, entregaram suas vidas a Deus e experimentaram esse Jesus maravilhoso que nós cantamos, inclusive, há pouco. Jesus maravilhoso, esse Deus que quer nos abraçar, que quer estar conosco, e quer nos confortar, e quer nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Mas basta que o homem faça a sua parte. E qual é a sua parte? Vencer essas barreiras. É fácil, mas ao mesmo tempo se torna difícil, porque as dificuldades nós é que criamos. Elas até existem, mas nós criamos mais ainda e não conseguimos ultrapassá-las. E assim o encontro é impossível de ter com Deus. Deus possa nos abençoar. Vamos orar nesse momento? Pedir ao pastor Carlos César que nos eleve a Deus uma palavra de oração. Vem até aqui em frente, pastor. Nos eleve a Deus e depois nós vamos estar cantando.